A ONU emitiu um alerta nessa terça-feira, um alerta climático para a elevação do nível do Pacífico e classificou o momento como uma crise inimaginável. O nosso entrevistado agora é o professor do Instituto Oceanográfico da USP, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, Alexander Turra. Tudo bem, professor? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom, professor, esses dados que a ONU divulgou hoje, que mostram esse aumento do nível do Pacífico, 15 centímetros nos últimos 30 anos, a gente pode achar que é um índice muito baixo, mas a média seria de 9 centímetros. De qualquer forma, é um alerta que deve despertar a consciência dos governos, da população. De que maneira, professor? Sem dúvida, na verdade é isso que a gente está medindo, né? Isso a gente mede por meio de marégrafos espalhados no mundo inteiro, então a gente tem ciência por trás dessa informação. Isso alerta para a gente o que a gente já previa há 30, 40 anos, né? Que o aumento do efeito estufa em função dos gases, né? De efeito estufa que a gente, enquanto sociedade, está emitindo em excesso, está causando o aquecimento do planeta, que tem efeitos diretos e indiretos na elevação do nível do mar por meio do degelo das calotas polares, do gelo nos topos das montanhas e a expansão térmica da água do mar, fazendo com que esse nível suba. Só que esse não é um fenômeno isolado ou que se manifesta de forma isolada. Quando você combina a elevação do nível do mar com eventos extremos, com marés meteorológicas, ou seja, marés altas causadas por tempestades, a gente chama isso de ressaca, né? A gente tem a possibilidade de causar inundações de áreas costeiras muito mais amplas, muito mais intensas do que a gente tinha no passado. Isso leva a perdas de propriedades, de, né, rodovias, casas, enfim, né, e até perdas de vida, né, que podem ocorrer em função desses fenômenos, né? Então a gente está falando de coisa muito séria e está falando de uma coisa que não volta assim de uma hora para outra, né? Para a gente voltar à situação anterior, a gente precisa tomar atitudes que vão fazer com que a gente efetivamente caminhe no rumo para reverter essa situação, que é diminuir as emissões, né? A gente tem que diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Agora, professor, o senhor como um cientista, um pesquisador, o senhor acredita que os governos estão tomando decisões para que haja não uma volta ao que era, mas sim uma forma de se estancar o que está acontecendo, né? Porque quem é leigo, nós aqui que somos leigos nesse assunto, a gente não vê nada na prática, ou os países discutem, falam das reduções dos gases que provocam efeito estufa, mas os cientistas percebem alguma reversão nisso ou não, professor? Na verdade, os dados eles vêm indicando para uma situação cada vez mais alarmante, né? Que a gente está passando dos limites que a gente imaginou que não ia passar no prazo, né? Por exemplo, a gente já tem temperaturas maiores do planeta, a gente tem essa percepção, né, ocorrendo de uma forma antecipada ao que a gente previa. Então, a situação é alarmante. Por outro lado, a gente tem uma construção de um diálogo internacional que faz com que a gente esteja hoje numa situação muito melhor do que estava há 10, 15 ou 20 anos. Nós temos um acordo internacional, o Acordo de Paris, que faz com que os países tenham um direcionamento do que fazer e como fazer. O que falta é implementação. E para isso acontecer, além dessas notícias alarmantes e reais que fazem com que a gente pare para pensar, a gente precisa que a opinião pública tenha um poder de pressão cada vez mais intenso sobre os governos nacionais, né? A gente está falando aqui de políticas de âmbito nacional, mas que também se rebatem, né, ou se revertem em ações no nível estadual e municipal. Então a gente tem que pensar coletivamente e agir coletivamente para que a gente consiga tanto mitigar, né, reduzir as emissões de forma, né, a caminhar para uma economia baseada em baixo carbono, pensando em outras matrizes energéticas, né, ou na mudança da matriz energética, mas também pensando em estratégias de adaptação. Porque, como eu disse anteriormente, essa reversão ela não vai acontecer de uma forma muito rápida. Então, a gente ainda vai sentir os efeitos negativos dessas mudanças por algum tempo. E por isso a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser inteligente individualmente e coletivamente para que a gente entenda os fenômenos que estão acontecendo e se proteja. Que a gente faça com que o ambiente atue a nosso favor. E para isso a gente precisa de planejamento. Por exemplo, não podemos ocupar áreas que têm previsão de inundação. Por exemplo, a linha de costa,
ou áreas atrás das praias ou atrás dos manguezais, essas áreas não podem ser ocupadas porque esses ambientes vão migrar em direção ao continente na medida em que a elevação do nível do mar ocorre. E, professor, o senhor citou as ressacas, né, na primeira resposta. Inclusive, há o relatório que diz que, em relação ao Rio de Janeiro, até 2050, o mar terá avançado cerca de 12 centímetros. Mais uma vez, a gente diz, parece que é pouco, mas é um avanço, né, professor? Em algum momento, isso vai se avançar mais. Sem dúvida. Na verdade, a gente tem o segundo maior registro de dados de maré do Atlântico Sul aqui na Universidade de São Paulo. Nós temos o marégrafo, né? Na verdade, são dois, né? Um em Ubatuba e um em Cananéia, que vem medindo essas elevações, né? Esses níveis da maré, o nível do mar, há 70 anos, né? E a indicação que a gente tem aqui é de uma elevação média de 4 milímetros por ano. Você vai falar 4 milímetros, né? Então, a gente projetar isso aí para 7 décadas, a gente está falando aí de algo em torno de 30 centímetros, né? Um pouco mais, um pouco menos. E isso é o que está acontecendo. Então, o fato é que isso vai continuar acontecendo e a gente vai ter comprometimentos, né, no futuro. E a gente está falando, inclusive, de questões relacionadas à agricultura, né, relacionadas, por exemplo, à salinização do lençol freático. Na medida em que o nível do mar está subindo, a gente tem uma influência do lençol freático que ele vai salinizando. Então, águas que eram próprias para beber ou para fazer irrigação, elas passam a não ser mais próprias para isso. A gente está falando de uma série de efeitos que trazem prejuízos tremendos, especialmente para as camadas da população que já são mais vulneráveis, que normalmente estão marginalizadas na sociedade. E isso que tende a se intensificar se a gente não se preocupar em reverter esse quadro urgentemente. Professor Alexander Turra, da Universidade de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Voltaremos a nos falar, professor. Até a próxima. Até a próxima.